Pare tudo agora, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a sua vida financeira. Se você sente que está cercado de dívidas, se o dinheiro some das suas mãos sem explicação, se parece que a abundância nunca encontra o caminho até você, então este é o vídeo mais importante que você vai assistir hoje. Antes de começarmos, se inscreva no canal para receber todos os conteúdos que ativam prosperidade, consciência e transformação real na sua vida. E já aproveita para me dizer seu nome e a cidade de onde está falando. Eu amo saber até onde essa mensagem chega e quem está despertando junto comigo. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir o código espiritual que faz o dinheiro fluir, destrava caminhos e quebra ciclos de escassez que pareciam impossíveis de vencer. O que está por vir não é teoria, não é motivação vazia, é revelação. E quando essa revelação entra, a sua vida muda. Respire fundo e venha comigo. Hoje, a sua história financeira começa a virar de verdade. Pare de sofrer com dívidas agora, porque a primeira verdade que ninguém tem coragem de te contar é que a escassez não começa na conta bancária. Ela começa no campo energético que você alimenta todos os dias com medo, culpa e a sensação de estar sempre devendo algo ao mundo. Existe um código espiritual invisível que governa o fluxo do dinheiro, e quem entende esse código para de lutar contra a vida e passa a ganhar dinheiro de forma mais leve, quase automática, como se um canal tivesse sido aberto dentro da própria alma. O que te prende nas dívidas não é o valor numérico, mas a vibração que essas dívidas carregam. Uma vibração que suga tua energia, bloqueia tua criatividade e te faz sentir menor, incapaz e derrotado. E é exatamente aqui que começa a virada, que quase ninguém entende. Quando você acessa a frequência certa, o dinheiro deixa de ser perseguidor e começa a ser resposta, apoio, libertação. Mas antes que você pense que isso é uma teoria espiritual bonita, eu preciso que você entenda o que realmente está por trás desse mecanismo, porque é justamente aí que a tua história muda para sempre. Existe um padrão oculto que se repete em todas as pessoas que vivem presas em dívidas. Elas acreditam que precisam lutar, se sacrificar e sofrer para finalmente merecer prosperidade, como se abundância fosse recompensa para quem aguenta a dor. Mas a verdade é o oposto total. Quem vibra sofrimento, recebe mais sofrimento. Quem vibra falta, recebe mais falta. Quem vibra desespero, só atrai mais portas fechadas. A mente não entende valores, mas entende vibração. E quando você vibra medo do futuro, o universo te devolve mais situações que confirmam esse medo. A grande revelação começa aqui. Você não sai das dívidas através do desespero. Você sai delas através da mudança de frequência, porque dinheiro é energia e energia responde ao campo interior que você sustenta. Quando você muda a vibração, as oportunidades começam a aparecer, os caminhos se abrem, as respostas chegam, e você para de buscar milagres fora para entender que o milagre começa dentro. Há um ponto que quase ninguém tem coragem de assumir. Existe uma força espiritual que se move quando você decide romper com a narrativa de escassez. E essa força literalmente reorganiza a sua vida financeira. Não importa quantas dívidas você tenha, nem o tamanho do buraco emocional em que você caiu. O que importa é a mudança interna que altera a própria estrutura da sua presença no mundo. Quando você acessa o código espiritual do dinheiro, você desbloqueia um arquétipo ancestral que sempre existiu, mas ficou escondido atrás das crenças que te ensinaram a repetir fracassos. É como girar uma chave invisível que libera uma nova rota energética, fazendo com que aquilo que parecia impossível comece a acontecer na sua frente. Só que poucos sabem disso porque poucos têm coragem de mexer na raiz real do problema. E agora vem a primeira virada deste vídeo, a primeira revelação que muda tudo. Você não está em dívidas porque não sabe lidar com dinheiro. Você está em dívidas porque alguém, em algum momento da sua vida,
te convenceu de que você não merecia prosperidade. E quando essa semente foi plantada, você começou a atrair experiências que confirmaram essa mentira. Hoje, você vai arrancar essa raiz da alma, quebrar esse ciclo e descobrir o que acontece quando o teu espírito entra em alinhamento com o dinheiro. Prepare-se, porque a partir deste ponto, nada mais será como antes. A segunda verdade que ninguém te conta é que dívidas criam um tipo de prisão emocional silenciosa, um cativeiro energético onde você se sente pequeno demais para sonhar e grande demais para desistir. Esse estado aprisiona tua mente, te impede de enxergar saídas e te faz repetir sempre as mesmas decisões, como se você estivesse preso em um labirinto invisível. Mas existe um detalhe que muda tudo. Esse labirinto não é financeiro, é espiritual. Ele é construído com memórias, medos herdados, crenças que vieram da infância e frases negativas que você ouviu a vida inteira. Quando você muda esse alicerce invisível, o dinheiro começa a se comportar de outra forma, quase como se ele estivesse esperando o teu despertar para finalmente fluir sem resistência. A primeira etapa dessa quebra começa agora, com a consciência de que nada muda fora até que mude dentro. Talvez você tenha se acostumado a pensar que dívidas são apenas números que você precisa pagar, mas dívidas são portais energéticos que drenam tua vitalidade e te prendem a um ciclo de sobrevivência. A cada boleto aberto, não é só dinheiro que sai. É energia, força vital, inspiração, criatividade, coragem. É por isso que pessoas endividadas têm dificuldade de pensar no futuro, planejar o amanhã, criar algo novo ou até respirar em paz. A mente fica presa no modo emergência e o corpo responde com ansiedade, insônia e desesperança. Só que existe uma revelação que poucos conhecem. Quando você interrompe o ciclo energético da dívida, mesmo antes de pagar tudo, sua vibração muda instantaneamente e, com ela, a sua capacidade de ganhar dinheiro aumenta. Algo literalmente se abre, um canal, um fluxo, uma frequência que estava bloqueada. A partir deste momento, você vai perceber algo que pode sacudir toda a sua percepção sobre prosperidade. Não é o valor que te prende. É a história que você conta sobre ele. Se você acha que dinheiro é sofrimento, ele te dará sofrimento. Se você acredita que dinheiro é escasso, ele será escasso. Se você sente que nunca terá o suficiente, nunca terá o suficiente. O código espiritual do dinheiro não responde ao desespero, responde à soberania. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca acessa a abundância. Elas tentam mudar a vida econômica sem mudar o campo vibracional. Mas quando você faz o oposto, quando você muda a vibração primeiro, o mundo externo começa a se ajustar de forma quase misteriosa, como se portas enterradas há anos começassem a se abrir. E aqui entra a segunda grande virada deste vídeo. Existe um motivo específico, profundo e oculto, que mantém você preso às dívidas. E esse motivo não tem nada a ver com falta de capacidade. Ele tem a ver com uma repetição inconsciente que você carrega há anos, talvez décadas, talvez vidas. Algo dentro de você aprendeu a normalizar a falta, a esperar a escassez, a aceitar o mínimo enquanto sonha com o máximo. E hoje, isso vai ser quebrado. Prepare-se, porque estamos prestes a entrar no território onde a maioria não tem coragem de entrar. O território onde o dinheiro deixa de ser problema e volta a ser extensão da sua energia espiritual. Existe um segredo que a maioria das pessoas nunca descobre. O dinheiro não chega até você por esforço, chega por ressonância. É como uma onda, uma frequência, um código invisível que reconhece quando você está pronto para recebê-lo. Pessoas que vivem repetindo dívidas não estão erradas financeiramente. Elas estão desalinhadas vibracionalmente. É como tentar sintonizar um canal de TV que você não consegue captar porque está na frequência errada. Quanto mais você luta, mais ruído aparece e mais distante o dinheiro parece ficar.
Mas quando você ajusta a vibração, tudo muda. O fluxo abre, o medo diminui, a mente clareia. E as oportunidades que pareciam impossíveis começam a surgir como se fossem coincidência, quando na verdade são resposta. O curioso é que você já sentiu isso alguma vez. Aquele momento da vida em que, por alguma razão, tudo parecia fluir. Pessoas te ajudavam, caminhos se abriam, soluções apareciam de maneira quase misteriosa. Isso não era sorte, isso era frequência. Era você acessando, mesmo sem perceber, o código espiritual da abundância. Mas alguém, em algum momento, te tirou desse estado. Talvez uma crítica, uma humilhação, um fracasso, um trauma. E desde então, você passou a acreditar que precisava correr atrás, lutar, se sacrificar, trabalhando mais do que o corpo aguenta e recebendo menos do que merece. Isso criou um vínculo energético com a escassez, um vínculo que hoje vai ser rompido, libertando você para ganhar dinheiro de forma mais leve, inteligente e alinhada. As dívidas atuam como correntes vibracionais, impedindo que você manifeste aquilo que já é seu por direito divino. Elas te colocam em uma vibração de cobrança constante, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. É por isso que pessoas endividadas se sentem cansadas, mesmo quando não estão fazendo nada. É a mente carregando o peso da dívida antes mesmo do corpo senti-la. Mas existe uma chave que poucos usam. Quando você muda a vibração primeiro, o dinheiro responde mais rápido do que você imagina. Ele vem por caminhos que você nunca cogitou, por pessoas que você não esperava, por oportunidades que você achava inacessíveis. E é justamente essa mudança que começa agora, porque você está entendendo o que a maioria passa a vida inteira sem aprender. E aqui chega a terceira grande virada deste vídeo, um ponto que pode redefinir completamente a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Você não precisa pagar suas dívidas para sair da frequência da dívida. Você precisa sair da frequência da dívida para conseguir pagar suas dívidas. Essa é a quebra. Essa é a revelação. Esse é o mecanismo que diferencia quem prospera de quem afunda. Se você muda internamente, o externo muda como consequência. E quando essa chave gira, os próximos minutos deste vídeo deixam de ser apenas informações e passam a ser ativação. Prepare-se, porque a partir daqui entramos no território onde a abundância não é promessa, é consequência inevitável. Há uma razão profunda para você se sentir cansado, desmotivado ou emocionalmente drenado quando pensa em dívidas. O peso não está no valor, está na frequência. Dívida é uma vibração densa, pesada, que pressiona o peito, rouba o brilho dos olhos e te faz acreditar que nunca vai conseguir sair desse ciclo. Mas aqui está a revelação que muitos especialistas financeiros nunca mencionam. Dívidas são sintomas, não causas. São reflexos de um padrão vibracional interno que precisa ser revisado, curado e substituído. Quando você muda esse padrão, o dinheiro começa a se comportar diferente e aquilo que parecia impossível passa a parecer natural. É como se o universo estivesse esperando o seu sim energético para reorganizar tudo ao seu redor. O que te prende não são boletos, são crenças. Não é o valor, é o significado que você dá a ele. Não é a dívida em si, mas a história que você repete sobre ela, que você é incapaz, que nunca vai ganhar dinheiro suficiente, que sempre estará atrás do prejuízo, que o mundo exige demais e você entrega de menos. Só que essa história nunca foi sua. Ela foi colocada aí por familiares, professores, frases aleatórias, ambientes de escassez, humilhações do passado e expectativas que você nunca teve força para questionar. Quando você muda essa narrativa interna, você destrói o único alicerce que mantém a dívida viva. E esse é o momento em que o dinheiro deixa de fugir e começa a se aproximar. Existe um ponto que a maioria não enxerga,
mas que muda toda a percepção sobre prosperidade. O dinheiro não vem porque você trabalha, ele vem porque você vibra. O trabalho é apenas um canal, mas a vibração é a raiz. Pessoas que vibram culpa não conseguem reter prosperidade. Pessoas que vibram medo sempre voltam ao mesmo lugar. Pessoas que vibram desvalorização atraem situações que confirmam essa desvalorização. E é exatamente por isso que você vai começar a notar algo poderoso. Quanto mais você se alinha internamente, mais o externo responde. É uma lei espiritual tão exata quanto a gravidade, mas extremamente escondida porque mudança interior é algo que quase ninguém quer encarar. E agora vem a quarta grande virada deste vídeo, um ponto que vai mexer com tudo o que você acreditou sobre dinheiro até hoje. Prosperidade não é dom, é memória. E se você está em dívidas, é porque está vivendo memórias que não são suas. São memórias herdadas, crenças repetidas, sentimentos que foram passados como verdades absolutas. Só que, ao reconhecer isso, você ativa o poder de romper com essas memórias e criar uma nova rota vibracional. Aqui começa a libertação real. Aqui começa o processo de sair das dívidas pela raiz. Aqui começa o caminho onde você ganha dinheiro não porque precisa, mas porque merece. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas há uma força espiritual que age em silêncio enquanto você tenta sobreviver. E essa força observa cada pensamento, cada emoção, cada decisão financeira que você toma. Quando você vibra medo, essa força se retrai. Quando você vibra culpa, ela se distancia. Quando você vibra escassez, ela se cala. Mas quando você vibra soberania, algo extraordinário acontece. Essa força começa a abrir caminhos, mover pessoas, criar sincronicidades, derrubar muros invisíveis e reorganizar situações que pareciam eternamente perdidas. Esse movimento é real, é poderoso e está disponível agora, exatamente neste segundo em que você está ouvindo estas palavras. Dívidas criam uma sensação de urgência que sabota sua clareza mental. Você tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Pensa em milhões de possibilidades, mas nenhuma parece realista ou possível. E é exatamente por isso que você precisa ouvir a revelação que está chegando agora. A sua mente nunca vai encontrar a saída enquanto estiver no modo desespero. A frequência do desespero bloqueia completamente a capacidade de ganhar dinheiro, bloqueia a inspiração, bloqueia raciocínio, bloqueia criatividade. Mas quando você entra na frequência da paz interior, mesmo que a situação externa ainda esteja difícil, algo se abre, uma clareza surge, uma solução aparece. Uma oportunidade inesperada te encontra. Você já percebeu como as maiores portas da sua vida se abriram nos momentos em que você estava mais alinhado, mais calmo, mais conectado consigo mesmo? Não foi coincidência, foi frequência. É por isso que pessoas que entram num estado vibracional elevado conseguem sair das dívidas mais rápido do que pessoas que tentam resolver tudo no esforço humano. A vibração certa atrai a solução certa. A vibração certa atrai a pessoa certa. A vibração certa atrai o dinheiro certo. É uma matemática espiritual que a ciência ainda não explica, mas que funciona com precisão absoluta. E hoje você está aprendendo a usar essa matemática a seu favor. E aqui chega a quinta grande virada deste vídeo. A dívida não é seu inimigo. A dívida é o sinal. Ela revela onde sua energia está presa, onde sua mente ainda não se libertou, onde sua alma ainda está repetindo padrões que não pertencem ao seu destino. Quando você entende isso, você para de se sentir culpado e começa a se sentir poderoso. Porque percebe que, se você criou esse padrão vibracional, você também pode desfazê-lo. E quando desfaz, o dinheiro volta a fluir. A abundância volta a responder. A vida volta a crescer. E você começa a viver a verdade que poucos têm coragem de assumir.
Prosperidade é uma decisão energética antes de ser um resultado financeiro. O universo opera através de sinais e frequências. E quando você está preso nas dívidas, esses sinais ficam distorcidos, como se a vida estivesse tentando te enviar soluções, mas você só conseguisse enxergar problemas. É por isso que, quando você entra no campo vibracional correto, a realidade começa a se reorganizar diante dos seus olhos. Situações que pareciam travadas começam a se mover. Pessoas que pareciam distantes começam a se aproximar. Ideias que pareciam impossíveis começam a fazer sentido. Isso acontece porque a dívida deixa de te controlar vibracionalmente e você passa a controlar a dívida pela consciência. Essa é a primeira chave para sair da escassez. Tirar o poder da dívida e devolver o poder ao seu espírito. Você nunca foi pobre. Você nunca foi incapaz. Você nunca foi destinado à falta. Mas alguém, em algum momento, te ensinou a acreditar nisso. E essa crença foi repetida tantas vezes que virou verdade emocional. Só que hoje, neste exato instante, essa verdade está sendo questionada. Porque se tornou impossível continuar vivendo a partir de uma programação que não honra quem você realmente é. A energia da abundância sempre esteve disponível para você, mas estava bloqueada por camadas de medo, vergonha e autocondenação. Quando essas camadas caem, o fluxo volta. O dinheiro começa a aparecer de maneiras inesperadas. O peso começa a diminuir. A sua alma começa a respirar de novo. Existe um padrão espiritual que governa a prosperidade, e esse padrão é muito mais antigo do que qualquer sistema financeiro que você já conheceu. Ele não responde a leis humanas, ele responde a leis energéticas. Pessoas que entendem esse padrão conseguem ganhar dinheiro mesmo em crises, conseguem sair das dívidas mesmo quando tudo parece impossível, conseguem prosperar mesmo quando o mundo inteiro está em caos. Isso acontece porque elas descobriram como alinhar o campo interno ao campo externo. Quando você faz isso, a vida não te empurra para baixo, ela te levanta, não te prende, te liberta, não te cobra, te recompensa. E agora chega a sexta grande virada deste vídeo. A sua prosperidade não depende de quanto você tem, mas de quanto você permite. A energia que você autoriza determina o dinheiro que você recebe. A vibração que você sustenta determina a prosperidade que te alcança. A frequência que você escolhe determina o futuro que te espera. E quando você entender isso profundamente, você vai perceber que sair das dívidas é apenas o começo. Porque o verdadeiro destino da sua alma é a abundância. E nada, absolutamente nada, pode impedir alguém que decide vibrar acima do medo. Há algo muito poderoso que acontece quando você decide romper com a vibração da dívida. É como se o universo inteiro respondesse imediatamente ao seu comando interno. Não porque você pagou tudo, mas porque você mudou energeticamente a sua posição diante do dinheiro. E é isso que quase ninguém entende. Antes de sair das dívidas por fora, você precisa sair das dívidas por dentro. A alma precisa ser liberada antes da carteira. A vibração precisa ser limpa antes da vida ser arrumada. Quando essa limpeza ocorre, você percebe que a dívida nunca foi o inimigo real. O inimigo era o campo vibracional que você acreditou ser obrigado a viver. Quando isso cai, tudo muda, tudo reorganiza. Tudo responde. A maioria das pessoas tenta sair das dívidas se punindo, culpando-se, trabalhando até a exaustão, acreditando que isso as torna merecedoras de prosperidade. Mas essa é a armadilha mais cruel do sistema emocional que perpetua a escassez. Você não precisa sofrer para merecer dinheiro. Você não precisa pagar com dor para ganhar dinheiro. Você não precisa viver em luta para acessar a abundância. Essa é a grande mentira que alimenta gerações de pessoas cansadas, exaustas e desesperadas, tentando conquistar algo que nunca virá enquanto estiverem vibrando dor. O dinheiro não responde à punição, ele responde à consciência.
Ele não responde à culpa, ele responde ao alinhamento. E quando você finalmente entende isso, a vida começa a mudar em pequenos sinais que só quem desperta consegue perceber. Uma ideia que aparece do nada. Uma oportunidade que surge quando você não esperava. Uma pessoa que te oferece ajuda. Uma porta que se abre sem aviso. Esses sinais não são coincidência, são respostas, são confirmações, são evidências de que você está finalmente acessando o código espiritual do dinheiro. É o universo dizendo: agora você está pronto para receber. Agora você está pronto para sair das dívidas. Agora você está pronto para ganhar dinheiro com leveza, inteligência e propósito. E aqui chega a sétima grande virada deste vídeo. Você não precisa de mais esforço. Você precisa de mais consciência. Porque quando a consciência muda, o dinheiro flui. Quando a consciência muda, a dívida perde força. Quando a consciência muda, a vida te obedece. Essa é a virada que separa quem prospera de quem apenas tenta. E a partir deste ponto, a transformação vai se intensificar ainda mais. Existe um ciclo oculto que aprisiona pessoas endividadas, o ciclo da culpa. A culpa cria vergonha, a vergonha cria retração, a retração cria medo, o medo cria bloqueio, e o bloqueio impede o dinheiro de entrar. É uma cadeia emocional tão forte que muitas pessoas passam anos acreditando que não merecem prosperar, porque cometeram erros financeiros no passado. Mas essa crença é uma prisão construída com paredes invisíveis e nada, absolutamente nada, te mantém mais preso às dívidas do que acreditar que você não merece ganhar dinheiro. Quando essa crença é quebrada, a libertação começa de maneira tão rápida que parece milagre, mas não é milagre, é vibração. A culpa é uma das frequências mais densas que existem, porque ela paralisa o espírito, reduz a autoestima e faz você acreditar que está sempre devendo ao mundo, mesmo quando não está. E quando o espírito se encolhe, o dinheiro se afasta, não por punição, mas por correspondência vibracional. O dinheiro é uma energia expansiva, e por isso ele só circula em ambientes internos que também são expansivos. Quando você se liberta da culpa, você expande. Quando você expande, você recebe. E é por isso que, a partir deste momento, você vai precisar questionar tudo aquilo que te ensinaram sobre merecimento, porque a verdade é mais simples do que parece. Você sempre mereceu prosperidade. Quando a culpa cai, surge algo que você talvez não sinta há muito tempo: poder interno. Esse poder estava aí o tempo todo, esperando você parar de carregar pesos que não eram seus. E quando esse poder retorna, você percebe que ganhar dinheiro não é questão de capacidade, é questão de permissão. É você permitindo que o fluxo espiritual volte a operar dentro de você. É você permitindo que suas ideias tenham espaço. É você permitindo que sua mente alcance novas possibilidades. É você permitindo que seu espírito ocupe o lugar que sempre foi dele, o lugar da abundância. E agora vem a oitava grande virada deste vídeo. A culpa não é sua. Nunca foi. Ela foi ensinada, treinada, repetida até virar hábito emocional. Mas você não nasceu culpado. Você foi condicionado à culpa. E se você foi condicionado, você pode ser libertado. E essa libertação começa agora, exatamente neste segundo em que suas crenças começam a ser questionadas. Prepare-se, porque o que está por vir vai aprofundar ainda mais a sua transformação. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de quem vive em dívidas. E essa guerra não é contra bancos, boletos ou juros, é contra a própria mente. A mente cria cenários catastróficos, imagina futuros impossíveis, projeta derrotas antes mesmo de tentar soluções. E quanto mais você acredita nesses cenários mentais, mais eles se tornam realidade. Não porque o universo quer te punir, mas porque ele responde à vibração que você sustentou como verdade. A mente cria, o espírito amplifica, a vida manifesta.
E enquanto você estiver vibrando medo, o medo será a matéria-prima da sua experiência. Mas hoje, essa dinâmica vai mudar. Para vencer essa guerra, você precisa dominar a vibração antes de dominar os números. Precisa acalmar o espírito antes de reorganizar a planilha. Precisa elevar a energia antes de tomar decisões. Quando você faz isso, a mente perde o poder de te sabotar. Ela deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. Você enxerga soluções onde antes só via problemas. Você identifica caminhos onde antes só via portas fechadas. Essa mudança não é psicológica, é espiritual. Porque o espírito, quando alinhado, ilumina a mente. E a mente iluminada cria realidades prósperas e não realidades de escassez. A mente assustada gasta energia em excesso, te impede de descansar, te impede de acreditar, te impede de ganhar dinheiro. Ela te mantém preso ao medo, repetindo as mesmas decisões que te colocaram nas mesmas situações. Mas a mente alinhada vibra a expansão. Ela cria ideias, vê oportunidades, reconhece movimentos que podem mudar sua vida financeira. E quando essa mente se torna sua aliada, o universo responde com precisão, como se cada peça invisível começasse a se mover para te ajudar a sair das dívidas. Esse processo não é mágico, é matemático, vibracional, inevitável. E aqui chega a nona grande virada deste vídeo. A mente não te colocou em dívidas. A mente apenas repetiu o que você acreditava sobre si mesmo. Mas agora, neste exato momento, você está quebrando essa crença. E quando essa crença cai, o ciclo da dívida se rompe. Porque a partir daqui, você não vibra mais medo, você vibra poder. Não vibra mais escassez, você vibra abundância. E é exatamente essa mudança que vai sustentar todos os próximos passos da sua vida financeira. Existe uma dimensão da prosperidade que poucas pessoas acessam, porque estão presas demais ao medo do amanhã para perceber o poder do agora. Quando você vive preocupado com o futuro, sua energia fica fragmentada, sua atenção se dispersa e sua vibração enfraquece. E dinheiro, sendo uma energia altamente sensível, não consegue permanecer onde há fragmentação. O dinheiro só circula onde existe presença, só cresce onde existe consciência, só se multiplica onde existe vida interior disponível. Por isso, pessoas ansiosas têm tanta dificuldade em prosperar. Elas não vivem o presente, elas sobrevivem ao presente. E sobrevivência gera escassez, mas presença gera abundância. Essa é a chave que começa a se abrir dentro de você agora. A maioria das pessoas pensa que prosperidade depende de estratégia, mas prosperidade depende de vibração. A estratégia apenas organiza o fluxo. A vibração cria o fluxo. Quando você vibra medo, você bloqueia resultados. Quando vibra dúvida, você paralisa a energia do dinheiro. Quando vibra desespero, você repele oportunidades. Mas quando vibra presença, clareza, consciência, algo extraordinário acontece. O universo começa a te responder. Caminhos antes invisíveis começam a se revelar. Portas antes trancadas começam a se mover. E isso não é coincidência, é correspondência energética. É o dinheiro reconhecendo que você voltou ao seu eixo e está pronto para recebê-lo de verdade. A abundância não se manifesta para quem está tenso, não se manifesta para quem está desesperado, não se manifesta para quem sente que está sempre correndo atrás. A abundância se manifesta quando a sua energia está tão firme, tão centrada, tão alinhada, que o universo não encontra nenhum obstáculo interno para entregar o que já é seu. O segredo é simples e profundo. Você não precisa correr atrás da prosperidade. Você precisa se tornar alguém para quem a prosperidade corre. Quando essa virada acontece, você para de buscar dinheiro e começa a atrair dinheiro. Para de lutar contra dívidas e começa a dissolvê-las. Para de sobreviver e começa a viver.
E agora vem a 10ª grande virada deste vídeo. O dinheiro não está distante, ele está bloqueado. Não por forças externas, mas por tensões internas que você carrega sem perceber. E quando essas tensões começam a cair, exatamente como estão caindo agora, o fluxo retorna. A prosperidade responde. A vida se reorganiza. E você se aproxima cada vez mais da frequência onde não apenas sai das dívidas, mas entra em estabilidade e depois em expansão. Existe um erro espiritual profundo que quase todas as pessoas endividadas cometem: tentar resolver a vida financeira no estado emocional em que a dívida foi criada. Dívidas são criadas em vibrações de medo, urgência, desespero ou confusão. E você não consegue curar nada permanecendo na mesma vibração que originou o problema. Essa é uma verdade espiritual tão poderosa que, uma vez compreendida, muda tudo. Se a dívida nasceu no medo, ela só morre na consciência. Se nasceu na escassez, só morre na abundância. Se nasceu no desespero, só morre na paz interior. Mudar a vibração é mais importante do que qualquer negociação, qualquer estratégia, qualquer número. A vida não responde ao quanto você trabalha, ela responde ao quanto você vibra. Pessoas podem trabalhar 10 horas por dia e continuar presas em ciclos de escassez porque vibram desvalorização. Outras podem trabalhar menos e ganhar mais dinheiro porque vibram mérito, expansão e segurança interna. O trabalho físico é visível, mas o trabalho vibracional é o que realmente determina o resultado. É como plantar. A semente é importante, mas o solo determina o crescimento. Se o solo estiver contaminado, nada floresce. Se a sua vibração estiver contaminada, nada prospera. Mas quando o solo interno é curado, tudo cresce, tudo floresce, tudo responde. E talvez você esteja se perguntando: como mudar a vibração quando a vida está difícil? A resposta é simples e profunda. Você começa decidindo. A decisão vibra. A decisão abre portas. A decisão traz novas ideias. A decisão movimenta o universo. Pessoas esperam se sentir bem para mudar, mas a mudança começa antes de você se sentir bem. A vibração não muda porque você tem resultados. Os resultados mudam porque você muda a vibração. Isso significa que você pode, sim, sair das dívidas antes mesmo de pagar tudo, porque o que realmente te aprisiona não é o número, é o estado interno ao qual você se apegou. E agora, chega a 11ª grande virada deste vídeo. Você não está tentando sair das dívidas, você está se transformando em alguém que nunca mais se endivida. Essa é a verdadeira cura. Esse é o verdadeiro renascimento da sua prosperidade. A dívida não desaparece apenas do papel, ela desaparece do seu campo vibracional. E quando isso acontece, o dinheiro encontra o caminho até você como se estivesse te procurando há anos. Existe um fenômeno espiritual que quase ninguém comenta, mas que afeta profundamente a vida financeira: o impacto vibracional do ambiente. Ambientes de escassez criam pessoas escassas. Ambientes de medo criam decisões pequenas. Ambientes de crítica criam autossabotagem. E muitas pessoas crescem em casas onde ouviram frases como: dinheiro não dá em árvore, a vida é difícil, a gente nasceu para sofrer, só os ricos prosperam. Essas frases não são apenas palavras, são programas vibracionais que moldam o destino financeiro de uma pessoa. E até que você quebre esses programas, você estará repetindo a história de alguém que nunca foi você. Você precisa entender algo que pode mudar completamente sua relação com o dinheiro. Sua mente não cria do zero, ela replica padrões. Se você cresceu em ambiente de medo financeiro, você normalizou o medo. Se cresceu em ambiente de escassez, você normalizou a escassez. Se cresceu em ambiente de dívidas, você normalizou as dívidas. Nada disso é culpa sua. É condicionamento emocional.
Mas você não é condenado ao ambiente que te formou. Sua vibração pode subir acima de qualquer história. Você pode reescrever o que recebeu. Você pode se libertar do padrão vibracional da sua família e criar um campo totalmente novo, o campo da abundância. Quando você entende isso, algo poderoso acontece. Você para de lutar contra a vida e começa a se reconectar com o seu direito natural de prosperar. Porque abundância não é privilégio, é frequência. Não é presente, é alinhamento. Não é sorte, é consciência. E essa consciência está despertando agora, enquanto você percebe que tudo o que te prenderam a acreditar sobre dinheiro nunca foi verdade. O medo nunca foi seu. A escassez nunca foi sua. A limitação nunca foi sua. Você apenas herdou essas vibrações e agora está devolvendo todas elas ao passado. E agora vem a 12ª grande virada deste vídeo. Você não está apenas quebrando padrões financeiros, você está quebrando padrões espirituais ancestrais. Isso significa que a mudança que está acontecendo dentro de você agora não vai afetar apenas sua vida, mas a vida de todas as gerações que virão depois de você. Quando você se liberta da frequência da escassez, você liberta a linhagem inteira. Isso é grande, isso é sagrado, isso é transformação real. Existe um paradoxo espiritual que poucas pessoas compreendem. Quanto mais você tenta fugir das dívidas, mais elas te perseguem. Isso acontece porque a fuga é uma vibração, e tudo aquilo que você teme se expande. Quando você foge do problema, você o alimenta. Quando você teme o dinheiro, você o bloqueia. Quando você acredita que nunca conseguirá ganhar dinheiro suficiente, você cria uma realidade onde isso se confirma diariamente. É um ciclo vibracional extremamente poderoso, mas completamente invisível para quem vive tentando sobreviver. E é por isso que a mudança começa quando você encara o dinheiro de frente, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Encara como quem assume o próprio destino. A maioria das pessoas trata o dinheiro como um inimigo. Reclama dele, fala mal dele, se frustra com ele, se envergonha por causa dele. E depois se perguntam por que ele nunca fica. O dinheiro não fica onde não é amado. O dinheiro não cresce onde é rejeitado. O dinheiro não prospera onde é tratado como fardo. Quando você muda sua relação vibracional com o dinheiro, quando você passa a respeitá-lo, acolhê-lo, valorizá-lo, algo extraordinário acontece. Ele volta, ele se aproxima, ele cria raízes na sua vida, ele se expande, ele responde ao seu novo campo interno com uma precisão que parece mágica, mas é apenas energética. E quando essa reconexão espiritual acontece, você percebe que nunca esteve quebrado, você estava desconectado, nunca esteve destinado à escassez. Você estava vibrando fora da sua própria natureza. A sua essência é abundante. A sua alma é expansiva. O seu espírito é próspero. E tudo o que você está fazendo neste exato momento é voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. O lugar onde ganhar dinheiro é natural. Onde sair das dívidas é consequência. Onde prosperidade não é exceção. É identidade. Essa virada é profunda porque muda sua estrutura interna e, portanto, muda tudo ao seu redor. E agora chega a 13ª grande virada deste vídeo. Você não precisa se esforçar mais para prosperar. Você precisa se alinhar mais. O esforço sem alinhamento gera cansaço, mas o alinhamento sem esforço gera resultados. Essa é a matemática espiritual que pouquíssimas pessoas usam, mas que transforma completamente a vida financeira de quem a descobre. E você está descobrindo agora. Há um princípio espiritual que rege toda a prosperidade. Aquilo que você expande dentro se expande fora. E quando você vive preso nas dívidas, você começa a encolher. Encolhe os sonhos, encolhe as expectativas, encolhe a coragem, encolhe a capacidade de imaginar um futuro melhor.
Esse encolhimento vibracional é tão profundo que muitas pessoas chegam ao ponto de acreditar que prosperidade simplesmente não é para elas. Mas isso nunca foi verdade. A prosperidade sempre foi sua. Você apenas deixou de se enxergar como alguém capaz de recebê-la. Mas hoje, essa distorção está sendo corrigida. Você está recuperando sua identidade. Quando você se permite expandir, algo muito poderoso acontece espiritualmente. O universo abre espaço, porque o universo não entrega abundância para quem não se vê capaz de recebê-la. Ele espera, ele observa, ele responde à vibração que você sustenta sobre si mesmo. E quando essa vibração sobe, como está subindo agora, ele finalmente se move. Move pessoas, circunstâncias, oportunidades e ideias em sua direção. Não por acaso, mas por alinhamento. A abundância não corre atrás de você, ela te encontra quando você se expande. E quando essa expansão começa, você percebe que sempre teve mais força do que imaginava. A vida tentou te apertar, mas você continua aqui. O medo tentou te parar, mas você continua caminhando. As dívidas tentaram te envergonhar, mas você está se levantando. Isso revela algo muito importante. Nada conseguiu quebrar sua essência. E a única coisa que você precisa fazer a partir de agora é continuar expandindo. Expandindo a fé, expandindo a consciência, expandindo o direito de prosperar. Quanto mais você expande, mais o dinheiro reconhece seu campo e se aproxima. E agora chega a 14ª grande virada deste vídeo. Você não está apenas se libertando das dívidas. Você está se tornando alguém impossível de aprisionar novamente. Essa força que está nascendo dentro de você agora não é momentânea, é estrutural. É uma mudança de identidade, é uma mudança de vibração, é uma mudança de destino. E a partir deste ponto, a vida não terá outra escolha a não ser responder à sua expansão. Existe uma revelação espiritual que transforma absolutamente tudo. Você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que acredita ser. E enquanto você acreditar ser alguém em dificuldades, alguém lutando para sobreviver, alguém destinado a viver atrás de contas, sua vibração confirmará essa identidade e o universo seguirá obedecendo. Mas quando você começa a se ver como alguém próspero, alguém capaz, alguém merecedor, alguém que nasceu para viver em abundância, o campo energético muda instantaneamente. E quando o campo muda, a vida muda. Esse é o segredo que separa quem continua endividado de quem se liberta para sempre. Tudo o que você viveu até aqui alimentou uma crença central, a de que você precisava lutar para sobreviver. E essa crença te colocou em batalhas que nunca foram suas. Te colocou em guerras internas. Te colocou em esforço desnecessário. Mas a verdade que ninguém te contou é que prosperidade não combina com luta. Prosperidade combina com consciência. Quanto mais consciente você se torna, mais o dinheiro te reconhece. Quanto mais consciente você se torna, mais fácil fica ganhar dinheiro. Quanto mais consciente você se torna, mais rapidamente você sai das dívidas, porque você deixa de vibrar a identidade que te mantinha preso a elas. Quando você muda sua identidade vibracional, algo extraordinário acontece. Os caminhos começam a se abrir sem resistência. Você sente ideias surgindo, sente coragem voltando, sente autoestima se elevando, sente clareza mental tomando forma, sente a energia do dinheiro se aproximando. É como se você estivesse finalmente entrando no fluxo da vida, como se tudo que estava parado começasse a se mover. Como se a realidade estivesse, finalmente, cooperando com você em vez de te desafiar. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas desiste, mas você está avançando, e é isso que cria a verdadeira mudança. E agora chega a 15ª grande virada deste vídeo. Sua vida financeira não muda quando o dinheiro chega. Ela muda quando você chega. Quando você chega na sua consciência. Quando você chega no seu poder. Quando você chega na sua verdade. E hoje,
Neste exato instante, você chegou. O restante é consequência. Existe um ponto no processo de libertação financeira em que tudo começa a fazer sentido. E esse ponto chega quando você entende que não está apenas tentando sair das dívidas, mas está rompendo com uma programação espiritual que te acompanhou por anos. Essa programação foi construída por experiências dolorosas, palavras repetidas, crenças herdadas e situações que marcaram seu campo vibracional de forma profunda. E enquanto essa programação estivesse ativa, o dinheiro nunca poderia fluir de verdade, porque o seu campo interno não estava preparado para recebê-lo. Mas agora, algo mudou. Você está consciente, e consciência é a força mais poderosa da prosperidade. Quando você percebe que tudo o que viveu estava te preparando para este exato momento de despertar, a dor diminui, a culpa desaparece e a clareza surge. Você finalmente entende que nada foi desperdício, nada foi fracasso, nada foi punição, tudo foi treinamento vibracional. E por mais que tenha doído, esse treinamento te trouxe até o ponto onde você diz basta. Basta de repetir padrões, basta de viver na escassez, basta de se sentir pequeno, basta de se culpar por erros que qualquer ser humano poderia cometer. Esse basta é energético, e quando você o declara, o universo inteiro responde. A partir desse momento, você começa a enxergar que existe um futuro possível, real, acessível, um futuro onde ganhar dinheiro é natural, onde sair das dívidas é apenas o primeiro passo, onde prosperidade não é exceção, mas consequência. Você começa a sentir que existe algo maior te guiando, te protegendo, te direcionando. E quanto mais essa sensação cresce, mais você se alinha ao código espiritual da abundância. É como se a vida finalmente estivesse te revelando um caminho que sempre existiu, mas que só agora você pode ver, porque sua vibração finalmente corresponde a ele. E aqui chega a 16ª grande virada deste vídeo. Você não está apenas mudando a sua vida, você está mudando sua linha do tempo. O que estava destinado a acontecer se desfaz. O que estava travado se solta. O que estava distante se aproxima. O que parecia impossível se torna acessível. Porque quando a vibração muda, o destino muda. E o seu destino está mudando agora. Existe uma sensação que só quem vive um despertar financeiro consegue entender. A sensação de que algo dentro de você se abriu, como se uma porta interna tivesse sido destrancada depois de anos fechada. Essa porta não é metafórica, é vibracional. Ela representa o lugar onde sua alma finalmente aceita a prosperidade como parte da sua identidade, e não como um privilégio distante. Quando essa porta se abre, tudo na sua vida começa a se mover em direção à abundância. Você sente isso no corpo, na mente, no espírito. É como um campo magnético que se realinha, como uma bússola interna que finalmente aponta para o norte certo. Essa abertura não acontece quando você paga suas dívidas. Ela acontece quando você para de se identificar com elas. Quando você entende que dívida é circunstância, não identidade. Situação, não sentença. Estado temporário, não destino final. Quando essa consciência entra, a dor emocional diminui, a vergonha se dissolve, a ansiedade perde força. Você para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. E essa mudança, por si só, já abre espaço para que o dinheiro entre, porque onde existe paz, existe espaço para prosperidade. A partir dessa abertura vibracional, coisas começam a acontecer que você não consegue explicar racionalmente. Ideias surgem do nada, contatos aparecem, oportunidades se apresentam, soluções inesperadas emergem. É como se o universo tivesse esperado anos por esse seu alinhamento para finalmente agir. E ele age rápido, ele age de forma precisa. Ele age como se estivesse apenas aguardando você se lembrar de quem é. Alguém que nasceu para prosperar, alguém que nasceu para ganhar dinheiro,
alguém que nasceu para viver acima das dívidas e nunca abaixo delas. E agora chega a 17ª grande virada deste vídeo. Você não está caminhando em direção à abundância. Você está retornando à abundância, porque prosperidade sempre foi sua natureza, sua origem, seu código original. A dívida foi apenas um desvio temporário, e esse desvio termina agora. E agora chegamos ao momento mais importante deste vídeo, o ponto onde tudo aquilo que você ouviu se transforma em ativação real. A partir deste instante, você não é mais alguém tentando sair das dívidas. Você é alguém assumindo sua verdadeira identidade, a identidade de quem nasceu para prosperar. Essa identidade estava enterrada sob camadas de medo, culpa, vergonha, crenças limitantes e memórias antigas. Mas agora ela emergiu. E quando ela emerge, a vida precisa se reorganizar ao redor dessa nova frequência. Ela não tem escolha. Porque quando o espírito desperta, a realidade obedece. Você não vai mais viver como alguém que tem medo do dinheiro. Você vai viver como alguém que atrai dinheiro, como alguém que merece dinheiro, como alguém que sabe ganhar dinheiro, como alguém que honra o dinheiro, como alguém que não se curva diante das dívidas porque sabe que elas não definem nada, absolutamente nada, sobre quem você é. Você não é o seu extrato. Você não é o seu débito. Você não é o seu passado. Você é a sua vibração. E sua vibração mudou. Mudou agora. Mudou para sempre. A partir deste momento, você vai perceber sinais, confirmações, oportunidades e movimentos inesperados acontecendo ao seu redor. Não se assuste, não duvide, não questione, apenas reconheça. É o código espiritual do dinheiro se manifestando na sua vida. É o universo respondendo ao seu novo campo. É a abundância te encontrando. É a energia da prosperidade dizendo: eu estava esperando você despertar. E você despertou. E aqui está a 18ª e última grande virada deste vídeo. Suas dívidas não são o fim da sua história, são o início da sua transformação. E essa transformação começou hoje, agora, neste exato instante. O que vem a partir daqui é expansão, crescimento, clareza, estabilidade e abundância. O ciclo da escassez terminou. O ciclo da prosperidade começou. E você está pronto, mais do que pronto, para viver tudo aquilo que o universo sempre reservou para você.